Apenas 8 dias após o lindo casamento de Jordan e Cody simplesmente sumiu sem deixar nenhuma pista e sua amada esposa Jordan, de apenas 22 anos, diz à polícia que o seu marido saiu de casa dizendo que iria encontrar-se com alguns amigos, porém nunca mais foi visto. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e antes de eu começar a te contar como tudo isso aconteceu, já vou te pedir para clicar aqui no like já no comecinho do vídeo para me ajudar nas divulgações e também se você gosta de casos criminais e teoria, se inscreve aqui no canal porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? E agora deixa eu te contar como tudo aconteceu. Cody Johan, de 25 anos, morava em Montana, nos Estados Unidos. Ele era um homem muito amado por sua família e por todo mundo que o conhecia. O Cody tinha o hábito de praticar tiro ao alvo com seus amigos no final de semana e o seu maior sonho era formar uma família, ter um casamento estável e alguns filhos lindos. O Cody acreditava que só quando ele conseguisse realizar esse sonho é que ele seria feliz de verdade. Na festa de Halloween de 2011, o Cody conheceu uma menina chamada Jordan Lynn, uma mulher de 21 anos que também morava em Montana, nos Estados Unidos. Todo mundo que conhecia a Jordan amava ela, achava ela uma pessoa maravilhosa. A Jordan era bem reservada e super religiosa e também não tinha muitos amigos, bem diferente do Cody. Mas logo assim que se conheceram, o Cody já mostrou muito interesse pela Jordan e logo eles começaram a sair e algum tempo depois começaram a namorar. A Jordan não curtia muito os amigos de Cody e também não gostava muito de sair para festas com eles. Então logo o casal foi se afastando dos amigos de Cody, mas inicialmente os amigos do Cody achavam que era porque a Jordan era muito tímida e que tudo era uma questão de adaptação mesmo. Mas na verdade o que a Jordan queria era um homem mais parecido com ela, um homem que fosse religioso, que frequentasse a igreja. Então o Cody, por estar gostando de se relacionar com a Jordan, decidiu começar a frequentar a igreja junto com ela. E assim que ele começou a frequentar a igreja junto com a Jordan, eles começaram a namorar. Cody chegou a compartilhar com a sua mãe e com alguns amigos que ele estava muito feliz no seu relacionamento com Jordan, que de repente ela seria uma mulher que ele gostaria muito de casar e formar uma família. Cody rapidamente começou a mudar os seus hábitos, o seu jeito e até mesmo as suas roupas, para se encaixar cada vez mais no mundo da Jordan. Os amigos de Cody e a sua mãe se mostravam preocupados com essa mudança toda do Cody, mas o Cody já era um adulto e era responsável por suas escolhas e parecia estar muito feliz com as escolhas que ele tomou para si. O ciclo de amizade da Jordan era bem diferente do ciclo de amizade do Cody. A Jordan, na verdade, tinha duas melhores amigas que se chamavam Hannah e Kimberly. E as duas melhores amigas da Jordan amavam o Cody. Os amigos que conviviam com o casal diziam que o Cody era extremamente apaixonado pela Jordan e fazia de tudo para deixá-la feliz. Mas parecia que a Jordan não retribuía muito esse sentimento pelo Cody. Parecia que ela lidava melhor com as crianças, que ela era babá, do que com seu próprio namorado ou com as pessoas que estavam à sua volta. Além de sempre evitar estar com os amigos de Cody, a Jordan também sempre inventava desculpas para não estar com o seu próprio namorado. Muitas pessoas que eram próximas ao casal disseram que nunca haviam visto uma demonstração de afeto e de carinho da Jordan com o Cody, mas depois de um ano de relacionamento, próximo ao Natal de 2012, o Cody resolve pedir a Jordan em casamento e, para surpresa de todo mundo, a Jordan aceita e fica muito empolgada com toda aquela situação. Jordan ficou muito empolgada e muito feliz durante os preparativos do casamento e a cerimônia foi marcada para o dia 29 de junho de 2013. Os amigos de Cody percebiam a indiferença e a frieza com que a Jordan tratava o Cody, mas por conta da felicidade, de toda a empolgação que ela estava organizando o casamento, eles acreditavam que era só uma fase e que depois do casamento ela iria mudar, iria ficar mais feliz e mais comunicativa com o Cody. Tão esperado dia 29 de junho de 2013 chegou
e a Jordan parecia estar surtando com as suas amigas. Ela chorava muito, estava muito nervosa e dizia no caminho para a cerimônia que se o Cody tentasse fazer alguma coisa durante a lua de mel, ela iria simplesmente surtar. E que com certeza ela inventaria uma desculpa para que o casamento não fosse consumado. Durante a cerimônia, a Jordan parecia estar muito fria, muito distante e ficava olhando para baixo durante toda a cerimônia. Muito diferente do Cody, que parecia estar explodindo de felicidade e não tirava o sorriso do rosto. Mas durante a festa, a Jordan pareceu ter mudado de humor e ficou um pouco mais feliz. Até dançou, sorriu com o Cody e parecia até estar feliz ao lado do seu marido naquele momento. Mas antes de sair da cerimônia, a Jordan disse para sua amiga que se o Cody tentasse fazer alguma coisa com ela, iria dizer para o Cody que estava menstruada, para que o casamento não fosse consumado naquele dia. Na manhã seguinte do casamento, a Jordan mandou uma mensagem para Kimberly dizendo que ela não sabia se tinha tomado a melhor escolha. Kimberly responde a mensagem de Jordan perguntando se ela estava falando do casamento ou da noite de núpcias. Então a Jordan responde dizendo que estava falando das duas coisas, mas nunca chegou a dizer para Kimberly o que de fato teria acontecido. Jordan continua inventando desculpas para que o casamento não fosse consumado. O Cody chega a comentar com um amigo dele que até aquele momento o casamento ainda não tinha sido consumado. O amigo de Cody diz que aquela situação é muito estranha, mas ele responde que a Jordan disse que estava preparando uma coisa muito especial para ele, que iria surpreendê-lo e recompensá-lo. No dia 7, exatamente 7 dias depois do casamento, o casal vai para a igreja que eles frequentavam, depois fazem um passeio no lago e logo depois saem para jantar com alguns amigos. Por volta das 8h30 da noite, o casal retorna para casa e na segunda de manhã o Cody deveria retornar ao trabalho, mas simplesmente não aparece, não me envia uma mensagem, não liga avisando que não vai. O chefe de Cody, que também era um dos seus melhores amigos, acha aquela situação muito estranha porque o Cody não era de faltar e também não era de deixar de avisar caso alguma coisa tivesse acontecido. O chefe do Cody faz várias ligações para o celular dele, mas não conseguindo falar, ele decide ir até a casa do casal para ver se tinha acontecido alguma coisa, se eles estavam precisando de ajuda. Então assim que ele chega na casa do Cody, ele chama várias vezes, mas ninguém atende, a casa parece estar vazia. Então ele decide entrar na casa e assim que ele entra na casa, ele vê a casa totalmente organizada, limpa, parecia que nada demais tinha acontecido ali. E quando ele continua andando, ele chega na garagem e na garagem ele encontra o carro do Cody junto com o celular do Cody. Ele acha aquela situação muito incomum porque o Cody jamais sairia sem o seu carro ou sem o seu celular. Então ele decide ligar para a polícia e reportar o desaparecimento do Cody. E assim que a polícia é avisada, ele liga também para os outros amigos de Cody que imediatamente vão para a casa do casal onde Jordan já estavam para começar a organizar uma busca para encontrar o Cody. Todo mundo parecia estar muito nervoso e muito aflito com o sumiço de Cody e com toda aquela situação, menos a sua esposa Jordan, que parecia estar muito tranquila até e que na verdade parecia estar muito incomodada com todo mundo ali na sua casa. E quanto mais as pessoas apertavam ela perguntando sobre o Cody, perguntando onde ele estava, se ela tinha tido contato com ele, parecia que ela ficava muito agitada e chegou ao ponto de tirar a aliança e jogar do outro lado da sala, totalmente irritada com todas as perguntas que as pessoas estavam fazendo para ela. No dia 9, a polícia chama todo mundo até a delegacia para prestar um depoimento, inclusive a Jordan. Quando chega o momento da Jordan contar a sua versão para os policiais, ela diz que o Cody saiu de casa no dia 6 à noite, dizendo que iria encontrar alguns amigos que moravam fora da cidade e que nunca mais teria voltado. Assim que Jordan chega em casa, ela diz para uma amiga dela que teria recebido uma mensagem de um amigo do Cody dizendo que seu marido estava morto, que havia caído de um penhasco enquanto caminhava pelo Parque Nacional da cidade. Então a Jordan conta essa versão para a polícia e enquanto os policiais estão procurando pelo corpo do Cody no Parque Nacional, a Jordan diz para sua amiga que ela teve uma revelação de Deus e que ela sabia exatamente onde estava o corpo do seu marido.
Então entram no carro da Jordan. A Jordan, o irmão do Cody e a sua melhor amiga e dirigem em direção ao Parque Nacional da cidade, mais uma direção oposta que ela tinha enviado os policiais. No caminho, a Jordan parecia estar muito bem-humorada, ouvindo música na rádio, cantando, sorrindo, parecia mais que estava indo para um passeio mesmo. E assim que entra no Parque Nacional, ela chega numa área que tinha um penhasco de 60 metros de altura, olha para baixo e simplesmente diz à sua amiga que ali estava o corpo do seu marido. A sua amiga e o irmão do Cody, quando viram que realmente era o corpo do Cody naquele lugar, ficaram em pânico, começaram a chorar muito, mas a Jordan parecia estar totalmente indiferente de toda aquela situação. Ela chega a dizer para sua amiga que agora que ela havia encontrado o corpo do Cody, não precisava mais envolver a polícia e eles poderiam enterrar o corpo do Cody sem prosseguir com a investigação policial. No dia 16, a polícia decide interrogar a Jordan novamente, perguntando ela como ela soube onde estava exatamente o corpo do seu marido. Então Jordan conta a mesma história que contou para sua amiga, dizendo que ela sabia onde estava o corpo porque ela teve uma revelação de Deus. Mas a Jordan sempre mudava a sua versão e inclusive disse aos policiais que havia muito tempo que ela não ia ao Parque Nacional com o Cody. Mas as câmeras de segurança do parque filmaram o carro da Jordan entrando no Parque Nacional junto com o Cody e algum tempo depois apenas a Jordan sai do Parque Nacional. A polícia também descobre que o e-mail que a Jordan disse que havia recebido de um amigo do Cody era, na verdade, ela mesma que teria enviado para ela. A polícia então mostra a Jordan todas as provas que tem contra ela e, se vendo pressionada, ela decide começar a contar a real história. Primeiro ela disse que foi apenas um acidente, mas depois disse que acabou empurrando o seu marido do penhasco. Cody caiu de cabeça 60 metros de altura apenas 8 dias depois do seu casamento e ao lado do seu corpo tinha uma venda. Com todas essas informações, a Jordan decidiu contar para a polícia a sua versão sobre a história. Jordan disse a Kimberly que a ideia de fazer sexo com seu marido a deixava em pânico e que acreditava que Cody iria querer fazer todas as coisas ali no quarto com ela, o que deixou ela com muito medo. Kimberly disse para Jordan contar para o seu marido como se sente em relação a isso. Então no dia 7, ela convida o Cody para fazer um passeio no parque, dizendo que tinha uma surpresa para ele e que precisava conversar. Jordan diz para o Cody que não estava feliz naquele momento e que não tinha a mínima intenção de ter relação sexual com ele. Então ela disse que o Cody fica muito nervoso e segura ela pelo braço. Pensando que Cody iria machucá-la, Jordan empurra Cody com toda a sua força, mas não se lembrava que eles estavam tão próximo do penhasco. Então Cody cai 60 metros de cabeça, sem checar se o marido ainda estava vivo. Jordan entra no seu carro, vai para sua casa, se tranca lá e decide que não iria contar esse episódio para ninguém. Jordan foi presa em 16 de julho de 2013 e acusada de assassinato em primeiro grau, podendo pegar a prisão perpétua. Após uma longa investigação, no dia 18 de dezembro de 2013, começa o julgamento de Jordan. O juiz do caso chegou a alegar, abre aspas, ela era uma pessoa normal, pelo menos em sua superfície, mas como uma pessoa normal mataria o seu próprio marido 8 dias depois do casamento. Fecha aspas. Jordan ainda tentou se defender, dizendo que aquele momento foi um momento de completo pânico e muito medo, e disse que não tinha outra explicação para o que aconteceu que não fosse essa. A Jordan acaba aceitando um acordo do Estado, se declarando culpada de homicídio em segundo grau, sendo condenada em 27 de março de 2014 a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Esse caso é muito bizarro, gente. Como que uma pessoa pode planejar a morte do seu marido 8 dias depois de casar? Ou como uma pessoa morre de uma forma tão bizarra como essa? O que você acha? Você acha que ela planejou esse crime ou que tudo não passou de um triste e trágico acidente? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque terça, quarta e sexta-feira nós temos casos novos por aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.
Tchau!